Idade aos nossos estudos, nós estamos vendo aqui alguns temas de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. Nós vamos ver mais alguma coisa sobre perispírito. Já falamos sobre perispírito nas semanas anteriores. A palavra perispírito é um neologismo, ou seja, a palavra foi criada por Allan Kardec. Trata-se de um termo criado por ele. Peri quer dizer em torno, em volta. Perispírito, uma denominação que foi dada por Kardec. Na questão 93, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido em alguma substância? A crença no corpo espiritual, ela é antiga. A crença na existência de um envoltório no corpo do espírito, ela é antiga. Entre os egípcios, entre os gregos, entre os hindus, nós encontramos referências sobre o perispírito. Os espíritos disseram a Kardec: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. É o corpo do espírito. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Agora, depende, como nós já tivemos oportunidade de dizer, depende da evolução do espírito. Porque, segundo André Luiz, os habitantes das dimensões espirituais também estão sujeitos à lei da gravidade. Então depende da condição do espírito. Existem corpos espirituais muito etéreos, bastante etéreos. Agora, existem corpos espirituais que fazem com que os espíritos se movimentem na dimensão espiritual, como nós nos movimentamos aqui na Terra. Nós já nos referimos aqui ao livro Nosso Lar. André Luiz, caminhando lá de aeróbus, de veículos, não é? Aeróbus. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Esse corpo espiritual, ele também está sujeito à evolução. Neste sentido, nós podemos dizer também que o corpo é um corpo do espírito, o corpo físico.
o corpo somático, ele também pode ser chamado de perispírito, porque é corpo do espírito. É um corpo grosseiro, material. Então depende da condição evolutiva do espírito. Os elementos que compõem o corpo espiritual, o perispírito, esses elementos são pertinentes a cada dimensão, são específicos de cada mundo, específicos de cada globo. Por esse motivo, vamos dizer, os habitantes de outros mundos, de outras esferas, muito provavelmente, eles podem ter a nossa forma, podem ter a forma humana, mas a constituição biológica deve variar. A fisiologia deve variar de acordo com a evolução. É um exemplo que nós citamos muito aí, é o da lagarta, né? O da lagarta, que tem um corpo grosseiro. Depois ela se transforma em casulo, sofre uma metamorfose. E depois vem a libélula, vem a borboleta, ou a chamada falena, não é? Que é a borboleta noturna. Aí nasce a libélula, nasce a borboleta. Vejamos, de uma lagarta que sofre uma metamorfose. Nós olhamos, por exemplo, a vida, eu gosto muito de reparar a vida nos oceanos, a vida marinha. As espécies de peixes tão diversas, tão diferentes. O doutor Inácio, um dos livros dele, ele fala que as espécies de criaturas, de seres inteligentes, existentes nos universos, nos multiversos, devem variar no que diz respeito à forma, assim como nós observamos essa diversidade muito grande na vida marinha. Aqueles peixes que vivem em maior profundidade, eles têm uma forma diferente. As plantas marinhas também têm formas diferentes. Os peixes que já vivem quase que à superfície têm também são todos peixes, são todos seres aquáticos. O universo é como se fosse um oceano. Nós podemos dizer que, metaforicamente, nós podemos dizer que nós estamos vivendo no fundo do oceano. A nossa forma é primitiva. Vivemos assim no fundo desse oceano universal, desse oceano cósmico. É como se nós fôssemos aqueles peixes. Alguns peixes, eles até não têm facilidade para nadarem, eles se movimentam, caminham, eles têm pés, têm patas, eles caminham, não é? É muito interessante também o exemplo dos girinos, não é? Daqueles peixinhos, daqueles seres vivos que se transformam em girinos e depois eles perdem a cauda e se transformam
em sapos, né, ou em rãs, sapos, em rãs. Metaforicamente, vamos dizer assim, no oceano universal, porque nós estamos vivendo dentro de um oceano. No oceano universal, nós podemos nos comparar àqueles peixes de forma mais primitiva. De forma mais primitiva, né? Aqueles que vivem quase que no escuro. E existem alguns peixes, algumas espécies de peixes que não suportam muito a claridade solar. Então se escondem. Somos nós. Somos nós dentro desse oceano cósmico. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Quer dizer, o seu corpo. De onde é que ele tira? A gente fica a impressão que ele vai lá com a mão e cata, né? Que ele vai lá com a mão e pega e joga em cima. Isso não é assim. Tudo acontece de forma natural. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Do fluido universal de cada globo é que os corpos se formam. Essa variedade imensa que nós vemos aí no reino vegetal, no reino animal, essa variedade enorme é do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório. Quer dizer, ele desencarna. Ele larga aquele envoltório. Assim como nós, quando reencarnamos para adquirir este corpo, este envoltório mais grosseiro, nós temos que deixar o corpo espiritual, um dos nossos corpos espirituais. Como dizia Chico, explicava Chico. A nossa irmã Egorina Cunha de Sacramento, ela teve a oportunidade de escrever a respeito, no livro Imagens do Além, ela escreve a respeito de um diálogo que ela manteve com Chico. Então Chico disse a ela que quando o espírito vem à Terra, ele deixa no mundo espiritual o perispírito mais grosseiro e vem no perispírito sutil. Vem através de um corpo espiritual sutil, que vai ser a matriz do corpo físico, que é mais grosseiro, para que ele possa se manifestar nesta dimensão em que nós vivemos. O doutor Inácio Ferreira, no livro dele, A Segunda Morte de Odilon, ele fala a respeito. Quando o espírito vai ascender a uma dimensão superior, ele também precisa deixar aquele envoltório mais grosseiro, quando ele vai ascender ao mundo superior. Eu me recordo aqui de uma história, não é história, de um fato contado pelo Chico. Certa vez perguntaram a Chico se Lívia havia reencarnado. Ele disse que não, que Lívia ainda não havia voltado à Terra, que ela habitava um mundo superior. E que uma vez por mês, Emanuel ia vê-la. Mas para que ele pudesse ir vê-la, ele tinha que se desmaterializar, ele precisava deixar aquele perispírito que o caracteriza na dimensão, ou que o caracterizava na dimensão em que ele se encontrava.
E eu me recordo ainda do Chico contar. É algo assim muito difícil das pessoas às vezes até crerem nisto, mas o Chico dizia que Emmanuel, antes de encontrar-se com Lívia naquela dimensão, ele também tinha que passar debaixo de uma espécie de chuveiros, onde ele se banhava, não com água, certamente, mas com energias que o depuravam o seu corpo perispiritual. Em trocados, em miúdos, nós muito pouco sabemos. Nós muito pouco sabemos desses fenômenos. Chico às vezes falava alguma coisa, inclusive que os espíritos não colocavam em livro. Porque muita coisa que o Chico às vezes conversava conosco, os espíritos não colocavam nos livros, não é? Então, passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Para ir ao mundo espiritual, nós temos que deixar na terra a carcaça. Porque esse envoltório é daqui. Ele pertence a ele nos serve aqui. Isto é interessante, não é? Vejamos, os alpinistas, para escalarem determinadas montanhas, eles necessitam de se vestirem apropriadamente. Eles trajam uma veste apropriada, porque, inclusive, pode lhes faltar o oxigênio. A mesma coisa acontece com o homem, quando ele desce nas profundezas. Quando ele vai nas profundezas do oceano, ele coloca aquele escafandro, não é? Ele precisa colocar aquele escafandro, semelhante à roupa que o homem vestiu, aquela roupa espacial, quando ele foi à Lua. Vejamos, nós não temos condições de viver na Lua sem um corpo, sem uma veste apropriada. Nós não temos condições. Até o Chico, no programa Pinga Fogo, em um deles, ele chegou a falar que futuramente o homem haveria de construir cidades de vidro, na Lua, por exemplo, cidades de vidro. Aí sim, não é? Como ar-condicionado aqui, com oxigênio lá, ele poderia viver assim, numa cidade construída. Mas caso contrário, o homem não pode morar na Lua. Como é que o homem vai morar na Lua, se lá o sistema gravitacional não permite, não é? Os astronautas, eles tinham que estar amarrados na nave-mãe. Eles eram amarrados por um cabo, porque senão eles se perderiam no cosmos. É mais ou menos assim que acontece com o espírito. Não é? Quando nós deixamos o corpo, nós não vamos ascender para onde nós não temos condições. Existem leis que vão nos barrar. É como André Luiz falou, também no prefácio do livro Cidade no Além. Onde o espírito estiver, ele sempre vai ter chão firme sob os pés e céu aberto sobre a cabeça. Olha que coisa interessante. Onde o espírito estiver. Claro, nós não estamos aqui cogitando de espíritos da evolução do Cristo, etc, etc. Nós estamos cogitando de espíritos
superiores e espíritos evoluídos. André Luiz diz lá no prefácio que onde o espírito estiver, ele conta com chão firme sob os pés e céu aberto sobre a cabeça. Só isto aí nos faz pensar tanto, nos faz meditar tanto. Céu aberto é o infinito, não? É o infinito. Chão firme, quer dizer, a lei da gravidade, são as leis, não é? São as leis. Por exemplo, esses espíritos que estão nos envolvendo aqui, eles não estão volitando aqui, eles estão pisando no chão. Eles estão pisando no chão, eles estão caminhando. E raros são eles que podem volitar, raros, que conseguem volitar. Ou seja, gradativamente nós vamos ter que ajeitar a nossa cabeça para essas concepções. Para essas concepções que, por enquanto, nos parecem assim, concepções de ficção, né? Parece uma ficção. Por que isto? Por quê? Porque até ontem nós pertencíamos, nós em grande parte éramos católicos, e a teologia católica nos ensinava outra coisa, nos doutrinou, nos sugestionou o cérebro, a cabeça, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Mas mesmo assim a teologia católica, quando ela fala a respeito do Éden, do paraíso, é um lugar onde emana leite e mel. Quer dizer, emana de onde? De algum lugar, não é? Leite e mel. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Sim. Eu não sei se vocês se recordam, é por isso que a gente precisa de ler sempre com muita atenção. Não adianta a pessoa ler sem atenção. Nós nos recordamos do livro Libertação, por exemplo, quando André Luiz, na companhia de Gúbio e Eloy, ele desce aquela cidade estranha, ali André Luiz descreve como eles se materializaram. Como eles se materializaram, como eles se tangibilizaram, para que eles fossem percebidos pelos habitantes daquela cidade estranha. Aquele fenômeno, vamos dizer assim, de transfiguração, de tangibilização. No livro Nosso Lar é a mesma coisa. Quando a mãe de André Luiz vem visitá-la em Nosso Lar, ela se materializa. Agora, como é que fica a nossa cabeça? Espírito, para ser percebido por espírito, tem que se materializar. É porque está numa dimensão superior. Então a mãe de André Luiz, quando vem visitá-la, ela se materializa. E André Luiz descreve lá que, inclusive, ela se materializa com um vestido antigo que ela usava, que ele reconhece. Como ele também descreve que, quando é ele que vai ao encontro dela, ele deixa o seu corpo dormindo em Nosso Lar. Ele sonha. Quer dizer, entre aspas, né? Porque na verdade ele sofre um fenômeno de desdobramento. O seu corpo fica dormindo lá em Nosso Lar, ele sai do corpo, numa forma mais sutil, e aí se encontra com ela, porque ela estava habitando uma dimensão superior. Estava numa dimensão superior. E vejamos, ela quando na Terra
ela havia sido uma senhora católica, não sabia nada de doutrina espírita, de espiritismo, mas era um espírito cristão. Isto é que conta. O que conta é a bondade. O que conta é o nosso peso espiritual. É isso que conta, é a nossa cabeça que conta, não é? Assim como existem espíritos, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Ghost, não é? Um filme que fez muito sucesso, né? O Ghost. Então lá mostra um bandido, eu acho que numa cena dentro de um trem ou de um metrô, né? Dentro de um metrô, quando ele desencarna, ele é sugado para baixo. É interessante aquela cena, né? Esse filme Ghost. Até vale a pena assistir novamente, mas prestando atenção. Por isso é que nós falamos que os livros de André Luiz, Emmanuel, são livros que precisam ser estudados e não tão somente assim, lidos rapidamente. Então, os espíritos responderam: é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já o dissemos. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Esse envoltório tem forma? Sim, uma forma ao arbítrio do espírito, mas aí é que vem a história. Ao arbítrio do espírito, se o espírito for evoluído. Porque a nossa forma não é o nosso arbítrio. A nossa forma é uma forma humana a que nós, pela lei de causa e efeito, somos constrangidos. Nós não conseguimos mudar a nossa forma, arbitrar a nossa forma. Aí entra Chico novamente, como nós já dissemos, não é? O Chico dizendo que ele já havia visto espírito em forma de estrela, em forma de luz, em forma de flor. É ao arbítrio do espírito, ele pode se transfigurar, não é? Vejamos Jesus Cristo, né? A evolução do Cristo no Monte Tabor se transfigurando, embora numa forma, entre aspas, física. Ele conseguiu ali se transfigurar, e ao lado dele 2 espíritos se materializaram, né? Moisés e Elias, né? Se materializaram ao lado dele, e ele se transfigurou no Tabor. Vejamos a evolução do Espírito de Jesus, não é? Que a matéria para ele era maleável, não é? Agora para nós não. Depois de termos estudado essas questões todas que são apresentadas aqui, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, Allan Kardec fala a respeito das diferentes ordens de espíritos. Mas mesmo assim, o que ele fala aqui é para que nós tenhamos uma ideia, porque essas ordens variam. Essas ordens, de acordo com o progresso, com a evolução de cada espírito, porque ele, com os espíritos aqui, quando ele trata da escala espírita, ele classifica os espíritos em apenas 3 ordens. Espíritos imperfeitos, não é? Temos os bons espíritos e os espíritos puros. Mas claro, não é? Por exemplo, aqui na Terra,
Somos todos seres humanos, mas podemos pertencer a diferentes ordens e a diferentes classes de espíritos. Podemos pertencer a diferentes ordens, a diferentes classes de espíritos. Estamos todos na Terra, todos no corpo físico, mas não temos todos a mesma condição espiritual. Kardec perguntou: os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que tenham chegado. A gente não fala em arcanjo, anjo e etc. Anjo de guarda, anjo, arcanjo e querubins e serafins, não é? Então, são diferentes ordens. E dentro dessa, cada ordem, diferentes classes. Existem espíritos aqui na Terra que são nobres. São espíritos nobres, são espíritos bons, são espíritos generosos, são espíritos idealistas, são espíritos honestos. E temos os bandidos, né? Temos os corruptos, temos os que sequestram, os que estupram, os que matam, os assassinos, os criminosos. Temos. São de diferentes classes, não são todos iguais. Somos todos irmãos, mas, às vezes, dentro de uma mesma ordem, Allan Kardec nos dá aqui com os espíritos apenas uma ideia. Apenas uma ideia. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Está aqui. É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, então ele aqui considera os caracteres gerais, poderemos reduzi-los ou reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros, como fala irmão José, né? Espírito puro é puro espírito. Espírito puro é puro espírito. O envoltório já se confundiu com eles mesmos. São aqueles que estão envergando a túnica nupcial daquela parábola de Jesus. Espíritos puros sobre a terra, nós podemos dizer que eles não existem. O único espírito puro foi Jesus Cristo. O único espírito puro, vamos dizer, sem nenhum traço humano. Sem nenhum traço humano. Foi Jesus Cristo, espírito puro. Ao que nós compreendemos, ao que nós sabemos. Não é? Agora, espíritos superiores tivemos muitos, vieram muitos, e temos alguns por aí, certamente, não é? Então, aqui, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O doutor Inácio Ferreira hoje ditou uma mensagem muito interessante lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, intitulada A Meio Caminho. Então ele lista lá um punhado de virtudes, né? Ele lista lá
não magoa quem quer que seja, não comete injustiça, e cumpre com dever, papai, e no fim ele coloca, né? Serve, sem nunca reclamar de manejar a vassoura, manejar a vassoura, não é? Estando por isso mesmo a meio caminho para deixar de ser espírito imperfeito, porque a lição foi sobre o homem de bem, hoje, né? A lição lá no capítulo 17 foi sobre o homem de bem. Ele lista um punhado de coisas lá e depois diz assim: estão a meio caminho de deixar a ser espíritos imperfeitos. Na metade do caminho, é um punhado de coisa lá, não é? Foi o que ele falou. Então aqui, ó, chegar ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. O desejo do bem. Aqueles que desejam o bem, se preocupam com o bem, querem o bem para a humanidade, para a coletividade, pensam no bem, desejam o bem, não concebem o mal, não fazem o mal, não se comprazem no mal, é um homem de bem, não é? O homem de bem, ele pode ser colocado aqui, ó, na segunda ordem, nesta segunda ordem, os que estão no meio da escala. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos. Creio que todos nós aqui, quase todos nós, não é? Estamos na base da escala. Espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Vamos dizer assim, nós não temos todas as más paixões, mas ainda temos algumas. Pode ser que alguém não tenha nenhuma, mas cremos que, em maioria, temos algumas más paixões. Desejo do mal. Não vamos dizer que nós tenhamos esse desejo do mal constante, mas pode ser que de vez em quando, pode ser que de vez em quando a gente deseja, né? Alguma coisa nesse sentido. Fulano, Beltrano, não é? Fulano, Beltrano. Então, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Nós estamos tentando deixar de ser imperfeitos. Como diz o doutor Inácio Ferreira, a imperfeição espiritual é uma doença. E se a imperfeição espiritual é uma doença, nós somos espíritos doentes. É por isso que Jesus fala, né? O Cristo fala através do Espírito da Verdade. Sou o grande médico das almas. Sou o grande médico das almas. E venho trazer o remédio que vos há de curar. E venho trazer o remédio que vos há de curar. O remédio é o quê? É o Evangelho. Não é? A nossa farmácia, né? Nossa farmácia para a nossa cura espiritual é o Evangelho. Então nós estamos ainda dentro dessa luta muito grande, não é? Dentro dessa luta muito grande, mas graças a Deus nós já temos alguma consciência dela. Nós vemos os espíritos que se comunicam lá no Pedro e Paulo, né? A gente percebe claramente a humanidade deles. Eles às vezes falam assim, ó, não se preocupe, eu estou bem. Eles falam para tranquilizar a família. Tranquilizar a família. Estão bem, como nós também estamos bem. Não estamos bem? Estamos relativamente bem. Mas não podemos dizer que estamos otimamente bem. Não é? Nós não podemos dizer que estamos otimamente bem. Estamos com as nossas lutas.
Estamos com as nossas lutas, estamos com as nossas provas, com os nossos pensamentos ruins, com os nossos sentimentos negativos, com as nossas emoções muito humanas ainda, lutando contra tudo isto, não é? Estamos lutando contra tudo isto. É por isso que os Espíritos, eles nos dizem que nós precisamos procurar, ao máximo, nos ocupar do bem. Porque se nós nos ocupamos do bem, nós não damos espaço para essas coisas negativas, mas que existem dentro de nós, ainda existem dentro de nós, não é? Eu lembro lá muitas mensagens que os Espíritos escrevem lá no Pedro e Paulo, eles falam assim: olha, eu tive tal problema porque em vidas anteriores. Isso é para não preocupar a família, porque às vezes não é em vidas anteriores, foi na vida anterior. Então eles falam assim, nas vidas anteriores. Aí a família se sente confortada, faz muito tempo. Faz 500 anos, faz 1000 anos. Mas às vezes não. Então quando eles colocam nas vidas anteriores, é para isto. Pode ser que às vezes nas vidas anteriores. Mas ele não vai colocar, é porque na vida passada, é raro ele colocar. Ele fala nas vidas passadas, nas vidas anteriores. Isso é orientação dos benfeitores espirituais. Porque senão, por exemplo, a mãe e o pai falam assim, nossa, mas meu filho fez isso na vida anterior? Eu sabia disso. Então, meu filho não era bom, meu filho fez isso na vida anterior? Eles não colocam, não vão colocar nunca. A não ser que seja um outro caso, pode ocorrer. Um outro caso pode ocorrer, não é? Mas em caso que implica culpa, eles não colocam. Eles não colocam, não é? Porque isso é orientação dos espíritos da reunião. Os espíritos é que conduzem a reunião. Hoje nós tivemos não sei quantas mensagens lá. Aí eu imaginei assim, terminou tudo. De repente, o doutor Inácio pegou os papéis e fez assim. E buscou um lá no fundo. Porque as pessoas acham que só aqueles espíritos que estão ali naqueles papéis de cima, né? Não é não. Procurou, isso aqui. Ele está aqui. Vai escrever. Aí escreveu. Mais uma mensagem. Então, os espíritos coordenam. Não quer dizer que os espíritos acertem sempre. Não é? Não vou dizer que a Domingas acerta sempre, doutor Inácio, não é? Acerta sempre, doutor Odilon, irmão José está no nível superior, não é? Mas vejamos bem assim, mas eles agem com conhecimento de causa. Com orientação, com esclarecimento. E quando eles não sabem o que fazer, eles se orientam com outros espíritos. Eles se orientam com outros espíritos. É muito curioso. Os bastidores de uma reunião mediúnica, não é? Vamos dizer assim, é quase que um set de filmagem, um filme, não é? A gente quando vê o filme na tela é uma coisa, mas a gente não faz ideia, não é? A gente não faz ideia como é que a coisa se processou ou se processa lá nos bastidores, né? Em um dos livros do Paulo Vinho, ele relata
Fala. Logo no começo, É. ele relata. Os livros do Paulino são muito bons, são muito instrutivos, porque na verdade são livros que foram orientados pelo Dr. Odilon Fernandes, não é? Então temos aqui, os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. Nos próprios livros de André Luiz a gente vê isso. Quando, às vezes, eles necessitam de um espírito para falar sobre o amor, por exemplo. Mesmo lá no livro Libertação, não é? Quando eles estão conversando com Gregório, Matilde se manifesta e toca o coração. Porque tem espíritos que têm o dom de tocar o coração. Tem espíritos que tocam a inteligência, tocam o intelecto. Tem espíritos que tocam os sentimentos. Isso inclui um punhado de coisas. Inclui a palavra, inclui a vibração da palavra, inclui as virtudes do espírito, inclui um punhado de coisas. Tudo entra aí, nesta situação. É muito interessante isto. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Porque é um consolo para nós. Nós somos da terceira ordem. São todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal. E ficam satisfeitos quando encontram ocasião de o praticar. Existem pessoas que sentem prazer na vingança, sentem-se alegres, não é? Na vingança. Eu me recordo sempre de uma preleção do Chico lá, à sombra do abacateiro, um dia que saiu lá a lição da paciência, ele falando que Emmanuel estava dizendo a ele que nós precisávamos aprender a ter paciência com a felicidade dos outros. Porque às vezes a felicidade dos outros nos incomoda. A felicidade nos outros nos aborrece. Fulano ganhou na loteria. Nossa, mas por que não aconteceu uma coisa pior? Eu não entendo Deus. A pessoa fala assim, né? Eu não entendo. E não entende mesmo. E nós não vamos entender mesmo, né? A pessoa diz, nada, podia... Parece que para fulano dá tudo certo, e fulano é ruim. Isso e dá tudo certo. E para mim que estou aí pelejando, nada dá certo. Eu me lembro do Chico citar Paulo. Ele gostava muito dessa citação. Ele falava que tinha um trecho de uma epístola de Paulo, eu não me lembro agora de que carta o Paulo escreve assim: o Senhor manda açoitar aqueles que ama. Manda bater aqueles que ama. Interpretando isso do ponto de vista espiritual, é assim mesmo. O pai, quando ama o filho, ele não corrige?
corrige. Se ele não ama, ele não corrige. Se ele procura corrigir, é porque ele ama. Não é? Por exemplo, Deus, se nos ama, Ele nos corrige. Ele nos manda luta, nos manda provas, manda um punhado de coisa, para nós não nos desviarmos do caminho. Não desviarmos do caminho. Não é? Vem a luta, vem a prova, vem um punhado de coisa para cima da gente. Não é? Porque se a gente não vier nada disso, o que nós vamos fazer com o nosso tempo? O que nós vamos fazer com a nossa vida? Vamos complicar. E vamos complicar mesmo, né? E vamos complicar mesmo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Acha graça, mentem, falam um punhado de bobagem, um punhado de coisa. Não tem maldade, são maliciosos. Não é por maldade, né? É por, vamos dizer assim, é como se fossem os bobos da corte. Não é? Como se fossem os bobos da corte. Não é por maldade, é porque são levianos, zombeteiros, né? São os espíritos zombeteiros, né? Eu acho que eu estou nessa classificação dos espíritos zombeteiros, não é, Paulo? Dos espíritos zombeteiros, né? Realmente, existem espíritos que não têm maldade, mas levam a vida assim, é como a gente fala, na flauta, né? A vida na flauta, mas contando piada, fazendo pilhérias, né? Pilhariando com os outros, essas coisas todas. Então, é como Allan Kardec, os espíritos disseram a Allan Kardec, essas ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, elas não são limitadas. E tem as classes que nós vamos ver na semana que vem, não é? Isso varia ao infinito. Varia ao infinito. Não é? Agora, cada espírito é que se classifica. Não é? Que consegue se classificar. Agora, passar da terceira ordem para a segunda ordem, de espíritos imperfeitos para bons espíritos, isto é extremamente difícil, penoso. Nós vamos ter que reencarnar muito ainda, não é? Para deixarmos de ser espíritos imperfeitos, espíritos batedores, espíritos zombeteiros. Mas eles serviram para alguma coisa. Eles foram úteis. Porque graças a esses espíritos batedores é que a doutrina surgiu. Não é? Os espíritos batedores, zombeteiros, é que abriram caminho para que viessem depois os espíritos esclarecidos, os espíritos elevados, e nos transmitissem as noções que nós temos aqui no Espiritismo. Semana que vem nós vamos tratar deste assunto. Alguma pergunta? Alguém quer dizer algo? Inácio, então, estaria na metade do caminho. Na metade do caminho, né? A meio caminho, né? Aí é que vem uma coisa, a gente não sabe dizer.
Não é? A gente não sabe dizer. Porque seria nós classificarmos os espíritos, né? Nós rotularmos os outros, não é? E nós não temos condição de rotular o outro, não é? Nós temos condições assim, mal de rotular a nós mesmos, né? Onde é que nós estamos? Não é? Onde é que nós nos colocamos, não é? Mas é interessante essa classificação de Allan Kardec, porque com esta classificação, os espíritos de Allan Kardec humanizaram o mundo espiritual. Porque antes se achava que o mundo espiritual era um espírito evoluído. Só espírito bom, evoluído, né? Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou purgatório, ou não sei o quê. Com essa classificação, o que Allan Kardec nos levou a ver? Que o mundo espiritual é semelhante ao nosso aqui. Tem espírito de toda a condição. Tem uma história do Pintacilgo, do espírito que se fez em Pintacilgo, do passarinho. Foi com o Chico ou com o Kardec? Como? Tem um espírito que apareceu numa reunião mediúnica como um passarinho, Pintacilgo. Eu não me recordo. Não me recordo. Que era um Não me recordo. O espírito evoluído chegou para o médico e disse: isso é para você ver que não pode confiar em tudo que vem do plano. É porque no livro dos médiuns, os espíritos falaram com Kardec que se a gente evocar uma pedra, vai ter espírito que responde em nome da pedra. Oi, Luiz. Me fez lembrar do final do Francisco de Assis lá, do passarinho. Quando ele morre, aí o passarinho senta na janela, um pardal, fica aquela coisa assim meia. O Pobrezinho de Deus, né? O livro Pobrezinho de Deus sobre a vida de Francisco de Assis. Que não é um livro escrito por espírita, é bom que se diga, né? Aliás, é bom também que se diga que existem autores encarnados cujos livros são muito bons e que acrescentam muito aos nossos conhecimentos. São físicos, são cientistas, são filósofos, são historiadores, são literatos, são poetas. A gente não deve ler só espiritismo, não. A gente deve ler tudo que pode nos esclarecer, mas escolher também o que ler. Não é? Escolher também o que a gente deve ler. Bom, então nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem, nós continuamos. Nós vamos pedir o Antônio Belay fazer a prece de encerramento. Hoje nós estamos sem a música.